né? Nossa aula de transformadores, né? Os transformadores, eles têm três partes principais, que é o enrolamento primário, o núcleo e o enrolamento secundário, tá? O primário, ele é responsável pela entrada da energia e pela produção do campo magnético. O núcleo é a estrutura mecânica, né? Geralmente formado por chapas de ferro com grande permeabilidade magnética, né? Que é um conceito físico. E a finalidade desse componente é criar um caminho para o campo magnético, tá? Ele vai direcionar o campo, tá? E o enrolamento secundário, que é responsável por fornecer ao consumidor de energia as características normais para seu funcionamento. Vamos ver aqui, ó, na imagem explica de uma forma melhor, né? Então você tem o enrolamento primário, que é essa parte aqui, observem. O enrolamento secundário e o núcleo, que é toda essa parte aqui que tem essas setas azuis. Bom, o que é uma característica marcante é que o primário ele vai gerar ondas eletromagnéticas. E essas ondas elas são direcionadas pelo núcleo de ferro. Ele meio que direciona as ondas para irem para frente. Tá bom? Então, pessoal, o que acontece aqui é que você não tem um contato elétrico entre os dois, entre o primário e o secundário. A energia aqui ela é transmitida sem contatos elétricos, apenas por indução eletromagnética, que a gente já até viu quando a gente estudou motores, né? Então essa é uma característica chave dos transformadores, que são inclusive utilizados, né, para fazer algumas coisas que a gente vai ver, por exemplo, como isolamento de energia. Vocês vão ver como o transformador é usado dessa forma. Bom, mas aqui a parte do cálculo, né? Todo transformador ele possui uma relação de transformação, que eu acho que vocês já viram, né? Que é o RT. A relação de transformação, ela vai, né? Resumindo, né? Ela relaciona a tensão do primário, a tensão do secundário, pelo número de espiras de enrolamento primário e secundário. Então você tem aqui, ó, a tensão do primário vai ser sobre o número de espiras do primário igual ao número de espiras dos enrolamentos secundários sobre igual a tensão do secundário sobre o núcleo de espiras do enrolamento secundário, tá? Então basicamente você chega com tensão no primário, né? E você vai ter geralmente é assim, você chega com a tensão no transformador, observem aqui, ó. Você chega com uma tensão aqui, por exemplo, 220 volts, tá? E o transformador, ele é um componente elétrico físico, né? Então ele já vai ter, né, de fábrica, um número de enrolamentos do primário e um número de enrolamentos do secundário. Então, normalmente quando a gente utiliza um transformador, você energiza ele, você tem essa relação entre primário e secundário, e aí você descobre, né, quanto que sai na saída aqui. Normalmente quando se usa na prática é assim que funciona, né? Obviamente, quando você for usar, você já sabe, né, a relação de transformação, né? Mas se não souber, é só fazer dessa forma, aí você mede a tensão no secundário e dá para você identificar a relação, né, do primário com o secundário com uma regra de 3 simples até. Vamos lá, relação de transformação. Bom, pessoal, eu tô falando um pouco rápido porque quando eu vi a ementa, eu até fiquei assim, porque eu acho que vocês já viram isso, né? Pode me falar? É o que, professor? Vocês já viram esse conteúdo de transformadores? Já no sistema elétrico de potência. Isso, é porque como tá na ementa, eu fiquei assim, pô. Mas a gente vai focar, como eu falei, né? Só na parte de identificação dos tipos de transformadores. Mas, como tá na ementa, a gente não pode fugir, né? Aqui eu botei um exercício. Ó, sabendo que temos uma tensão de entrada de 127 volts, então a gente coloca aqui, né? Vou, na fórmula é o U, né? Mas eu vou usar o VE para facilitar. VE é igual a 127, que é a tensão de entrada.
No enunciado me diz que eu tenho 500 espiras no enrolamento primário. Então vamos aqui, ó, NP igual 500 espiras. Agora ele quer saber o número de espiras no secundário com os seguintes valores de tensão, né? Então você tem aqui, o que vai mudar aqui é o VS, né? Tensão de saída, para cada caso. Eu vou fazer apenas de um caso, para não demorar muito aqui, né, pessoal? Vamos fazer um caso, vamos escolher aqui 10 volts, né? Então vamos lá, para um VS igual a 10 volts, qual é o número de espiras no secundário? Como a gente vai fazer isso, né? É simples, né? A relação é essa, VE, tensão de entrada, sobre o número de espiras no primário, igual a tensão de saída, sobre o número de espiras no secundário. O que a gente quer é esse número de espiras no secundário, né? Que é a da questão. Então o que você vai fazer? Você é só substituir. Caso vamos substituir VE por 127, o NP vai ser 500. Opa, deixa eu voltar aqui. Só um momento. 127. Professor, Pode no falar. caso, esse VE e o VS seria a tensão de entrada e tensão de saída, né? Isso. E seria o S e o P. É, porque realmente aqui dá para confundir. Eu vou botar então, em vez de tensão de entrada, vamos fazer de uma forma que fique mais fácil, né? Pode ser então tensão do primário, tá? Porque o transformador tem primário e secundário, né? Então vamos dizer que a tensão de entrada é a tensão no primário, né? Porque de fato é. E assim fica menos confuso, né? Pronto. Tensão no primário, número de espiras no primário. O NP é o número das espiras no primário. O VS é a tensão de saída ou tensão de secundário. E o NS é o número de espiras no secundário. Então, vou fazer aqui um desenho aqui embaixo, pessoal. Observe. O que eu estou desenhando é isso aqui, ó, que eu estou calculando. Esse é o símbolo de transformador, né? Vocês já conhecem. Então você vai ter aqui um primário. E aqui um secundário. Então no primário, na questão está entrando 127 volts, tá? Que é o VP. Já no secundário vai variar, porque a questão aqui é descobrir, aqui você vai ter um número de espiras, NP, e aqui outro NS. O NS a gente não sabe, e o NP a gente sabe que é 500. O objetivo da questão é só achar o número de espiras do secundário. Então, você vai determinar o VS, que é o número de espiras que é a tensão do secundário. Eu vou usar apenas uma, né? Cada alternativa aqui vai ter uma resolução diferente. Eu vou usar apenas uma, que é o 10 volts. E pronto, com isso eu já consigo determinar o número de espiras no secundário, que está aqui na resolução que a gente está fazendo. Beleza? Então isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? Ao VS, que é o 10, sobre NS, que a gente não tem. Tá? E aí é só resolver esse sistema. Como a gente resolve? Vamos isolar o NS aqui, que é o número de espiras do secundário. Como a gente faz isso, né? A gente passa esse 500 aqui, multiplica, está dividindo, passa multiplicando 10. O NS está dividindo, é um divisor de 10, passa para o lado esquerdo multiplicando, né? Você faz assim uma relação cruzada aqui, tá? Então vai ficar como NS vezes 127 igual a 500 vezes 10. Deu para compreender?
Então, o NS vai ser igual a 500 vezes 10 é 5.000, né? Sobre 127. E esse cálculo vai me dizer o número de espiras no secundário. Vamos pegar aqui uma calculadora. 5.000 sobre 127. Então você vai ter aproximadamente 39,37 espiras no secundário. Essa é a resposta. Tá bom, pessoal? É um pouco... enfim, é um assunto um pouco que vocês já viram, né? E essas questões não estão muito bem formuladas, que dá uns valores quebrados, né? Mas enfim, é só a aplicação dessa fórmula aqui que a gente viu, tá ok? E vamos pular, né, pessoal? Vocês já viram isso? A gente vai só mesmo... Porque o objetivo aqui é que vocês vejam os tipos de transformadores, tá? Bom, como a gente viu, a identificação da relação de transformação nos transformadores é feita verificando quantas vezes um enrolamento é maior que outro, ou, né, quantas vezes é menor, né, também pode ser. A aplicação do transformador é o que define a relação de transformação, tá? Então, normalmente, esses cálculos aqui você não faz na prática, né? Você tem, por exemplo, está chegando 220 na tomada da casa de vocês. Eu sou engenheiro, eu vou projetar um carregador de um celular. Tá ok? Então, eu vou chegar com 220 volts e vou sair com carregador de celular geralmente é 5 volts. Então, com base nesses parâmetros, está chegando 220, eu quero 5 volts, que eu vou determinar o meu transformador que eu vou aplicar no meu carregador. Então, geralmente é assim que você determina qual transformador usar ou qual relação de transformação usar. É você tendo o transformador, é você tendo a tensão de entrada e tendo a tensão de saída que você quer obter, tá? No caso eu dei um exemplo de carregador de celular, que é 5 volts, mas na tomada é 220. Aí com isso você consegue determinar a relação de transformação. Bom, deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem, né? Então digamos que aqui tem uma tomada, né? E aqui o celular, celular de vocês, meu celular antigo. Então, você tem que carregar o celular, né? Você vai ter uma bateria aqui, né? Que vai ter um positivo, ou um positivo e um negativo, mais menos. Claro, vai ter outras coisas que eu mencionei como diodos, mas você vai ter aqui um transformador. Ou trafo, né? Então você vai pegar aqui a fase e o neutro, que vai chegar a 220, e você vai sair para carregar seu celular com 5 volts. Pronto. Então essa relação 220 para 5 volts, a gente pode determinar a relação de transformação. Tá ok? Como é isso, pessoal? Como que dá para ser feito também? Porque vocês viram que a relação de transformação ela é da forma com a tensão e o número de espiras. Mas observem que a relação de transformação a gente pode manipular ela. Era assim, né? V do primário sobre o NP igual a V do secundário sobre o NS. Ah, eu não tenho essas coisas, mas eu tenho a tensão do primário e secundário. O que eu vou fazer? Observem aqui como dá para manipular. Por isso que eu digo que ela, na prática, você só vai se importar com as tensões, tá? Para determinar a relação de transformação. Você vai pegar esse VS que está aqui em cima, vai passar para o lado esquerdo, né? Ele vai passar o quê? Ele vai
Enfim, vamos fazer aqui por partes para vocês entenderem, né? Vamos aqui. Vou multiplicar aqui, né? Como eu fiz da última vez, VP vezes NS igual a VS vezes NP. Vou passar esse VS agora para esse lado esquerdo e esse NS para o lado direito. Vai ficar VP sobre VS igual a NP sobre NS. Pronto. Dessa forma eu consigo relacionar a equação da relação de transformação só pelas tensões. Ó. Eu consegui isolar só a tensão desse lado. Tá, ok? Aí eu vou aplicar nessa questão aqui. Qual a tensão do primário? 220. Qual a tensão do secundário? 5 volts. Aí é só dividir isso. Vai dar o quê? 220 vezes 5, 44. Então a relação de transformação é igual a 44. Não tem unidade, né, pessoal? Porque aqui tem V, embaixo tem V, ó. Tensão sobre tensão, você corta e vai ficar só 44. Então a relação de transformação é 44. O que significa isso? Significa que eu vou abaixar essa tensão de 220, né? De 44 vezes, né? Basicamente isso. Vou dividir 220 por 44, né? Observe, 220 vezes 44 vai dar o quê? 5. Basicamente isso. Então, essa aqui é a forma mais fácil, né, de vocês terem uma relação de transformação sem passar por esses cálculos aqui que são um pouco chatos mesmo, né, de número de espiras, né? Beleza? O professor, Pode falar. essa forma mais fácil de descobrir, né? Você acabou de falar. Mas se o anunciado da questão tá dando o número de espira, a gente pode ignorar totalmente o número de espira e só focar nas tensões? Exatamente, dá pra fazer dessa forma também, ó. Então é mais fácil. Ó, por exemplo, eu tentei fazer pelo clássico, né? Aí vocês viram que ficou bem chato. É bem chato essas coisas. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessa questão, você pode pegar VP. É porque aqui ele quer que você faça pelo número de espiras, mas como eu já ensinei vocês agora, desconsiderando as espiras, só considerando a tensão aqui VS, vamos aqui para VS igual a 10. Como a relação de transformação, 127, que é o VP sobre VS, que é 10. Vai dar o quê? 12,7, né, pessoal? Só usar a calculadora aí, eu fiz de cabeça. Essa é a relação de transformação. Só que a questão ela quer o número de espiras, né? Mas enfim, você sabendo a relação de transformação, o que você faz? Você pega as espiras do primário e divide por 12,7. Deixa eu ver se vai dar a mesma coisa. 12,7. Ó, mesmo valor que a gente conseguiu da última vez, né? 39,37. Alguma coisa. Enfim, pessoal, são apenas dicas, né, que eu tô tentando passar para vocês, né? A relação de transformação não tem muito mistério, se vocês souberem a tensão de entrada e a tensão de saída. E normalmente você já sabe, né? Quando você está projetando para, por exemplo, usar um motor ou algo assim, você já vai saber, porque o motor ele tem uma tensão de funcionamento e a rede tem uma tensão de entrada, né? Então, com isso já dá para você determinar. Essas questões de espiras é mais quando vocês estão aprendendo, né? Transformadores. Bom, quando a finalidade é alterar a tensão em corrente e manter potência estável em circuito para outro, existem, né, a divisão dos transformadores, que é o que interessa pra gente. São os transformadores industriais, transformador de força e transformador de distribuição.
Existem também a divisão, né, dos transformadores por tipo, que é o transformador de potência ou potencial. Potencial, pessoal, tem a ver com diferença de potencial, que é a DDP, que está relacionada ao que? Quem sabe? Atenção? Tensão, exatamente, muito bem. Tensão elétrica. Então, esse transformador de potencial é um termo usado para você falar transformadores de tensão. Tá? A mesma coisa. E são os transformadores mais comuns, né, no dia a dia da gente. Então, ele é utilizado para medição de tensão elétrica quando o valor de tensão está em patamares elevados, gerando riscos à segurança do operador, do sistema ou próprio equipamento de medição. Isso aqui ele está falando sobre medição, né? Quando você quiser medir, por exemplo, uma linha de transmissão, por exemplo, uma linha de transmissão, ela tem como eu mencionei, a tensão é muito alta, mas você tem operadores que trabalham lá, e nesse caso eles utilizam um transformador aqui, ó, uma curiosidade, portátil, né? Só para diminuir essa tensão para eles poderem medir, ok? Ou seja, não é permitida a medição direta em tensões na ordem de 13,8 kW, porque, né, pessoal, vocês já devem conhecer o multímetro, então você não vai lá com o multímetro medir essas tensões altas, tá? Porque o isolamento do multímetro ele não está projetado para esse tipo de tensão. Aí você tem que usar um transformador que vai fazer o meio de campo da medição. E, geralmente são os transformadores que abaixam tensão. Existem também os transformadores de corrente, né? Que, que reduzem níveis de corrente para níveis seguros de operação. Os transformadores de corrente também são conhecidos por T6, né? São muito utilizados em sistemas de medição de corrente, em linhas de transmissão, por meio de uma amostragem da corrente no primário. Sua construção é basicamente de um enrolamento de poucas ou nenhuma espiras no primário, dependendo do modelo do TC. Então, observem, né? Transformadores de corrente, ó, é um pouco diferente do que a gente já está acostumado a ver, né? Você tem quase nenhuma espira no primário e várias no secundário, né? E a construção dele é dessa forma aqui. Você tem uma barra, né, que percorre, né, o transformador. Tá bom? É bem interessante aqui a configuração dele. Então, ó, Ô, professor, pode falar. a gente pode chamar esse transformador de corrente de o transformador elevador? Não. Porque esse aqui em específico, é como eu mencionei, ele usa mais para diminuir a corrente, tá? Transformador elevador eles utilizam mais para quando é transformador de tensão, né? No caso, por exemplo, vou tentar mostrar aqui para você, em vez de diminuir, você quer aumentar. Por exemplo, você tem uma bateria de 12 volts e quer alimentar a sua residência. É possível, não é impossível não. Você vai ter que ter outros componentes, mas a primeira coisa que você tem que fazer é aumentar 12 volts para 220, né? Então o que você vai usar? Um transformador elevador, né, que vai transformar essa tensão de 12 volts para 220. Tá bom? No caso do exemplo que eu mencionei do celular, você chega a 220 e sai 5 volts. Nesse caso a gente usou um transformador abaixador. Tá ok? Esse transformador de corrente é muito difícil de vocês verem, né, na prática. Ele é mais utilizado mesmo para medição, né? O primário dele é bem diferente, ó. O primário dele, por isso que ele é mencionado como transformador de barra também, conhecido, porque o primário dele é essa barra aqui, ó. E o secundário também. Então você passa por essa barra aqui, por isso que é de medição, gente. Você não interfere muito na linha, é só conectar um cabo da linha aqui e o outro terminal do cabo aqui. E aí você vai ter a corrente do desculpa, pessoal. Oh, caramba.
Isso aqui também é primário, tá? Você vai estar aqui com o primário desse lado, com os dois cabos do primário, né, pessoal? Porque o primário, ó, lembrando, o primário ele tem dois terminais, ó, enrolamento primário. O que entra e o que sai, né? No primário. O secundário também vai ter a mesma coisa, um que entra e outro que sai, tá? Bem aqui, ó, P1, que a gente pode chamar P2, e aqui S1 e S2, que é aqui em cima. Os enrolamentos ficam aqui dentro desse encapsulamento aqui. Acho que tem uma foto melhor, né? É. Aqui os enrolamentos do secundário. O primário você meio que insere aqui nesse buraco aqui, tá? Que é a barra. Bom, aqui tem algumas outras características dos transformadores do tipo corrente, né? Observem aqui a tabela. Aqui é uma relação, né, do primário com secundário, né? Observem que entra aqui 60 A no primário, a corrente no secundário sai 1 A. 100, 1 A também. Normalmente eles abaixam para essa corrente aqui, tá? De 1 A para poder medir, tá? Por que não medir com 60 A? Porque é o seguinte, pessoal, quanto maior a corrente, o seu instrumento de medição, ele vai ter que ter um condutor, no caso um fio, cada vez maior, tá ok? Então você vai ter que ter esse transformador de corrente para ter essa diminuição da corrente do transformador, tá ok? Para você poder medir. 1 A já é um cabo mais fino, digamos assim, são condutores mais finos, tá? Um condutor de 100 A é algo enorme, né? Vou tentar mostrar para vocês. Cabo 100 A. Geralmente são usados na linha de transmissão, né? São cabos bem grossos. Não estou conseguindo achar. Tá aqui, ó. Aqui, por exemplo, né? Um cabo que suporta 100 A, né? Isso aqui tem mais ou menos a seção transversal dele é de 10 milímetros. Então é 1 centímetro de cabo. É assim na seção transversal, né, pessoal? Que é o corte, né? Se você faz nesse fio, você teria 1 centímetro de diâmetro desse fio. É bastante coisa. Parece pouco, mas para questão elétrica é grande. Os cabos que a gente tem no nosso dia a dia, ele é em torno de 2,5 milímetros. Tá, ok? Aqui mais fotos desse transformador de corrente. Bom, a gente já viu transformador de corrente, transformador de tensão. Agora a gente vai ver, né, o tipo de utilização dos transformadores, tá? Bom, os transformadores de energia é o tipo de aplicação mais frequente dos transformadores. É você transformar uma energia, uma corrente elétrica ou tensão elétrica em outra, né? Ou abaixador ou aumentador, né? O elevador de tensão. No entanto, eles são considerados transformadores sem perdas ou ideais, a baixas tensões. Só que você vai ver que existem transformadores de força, de distribuição ou individual, tá? Os transformadores de força são os transformadores que a gente utiliza nas linhas de transmissão. Aquela conversa que tivemos no início, geralmente são transformadores de grande porte, aplicados em áreas abertas, né? Vocês já repararam que as linhas de transmissão são abertas, né?
também são usados em usinas hidrelétricas, termoelétricas e em algumas empresas utilizam por ter, né, motores de alta tensão também. Esses transformadores são responsáveis por elevar a tensão produzida a um patamar que seja possível transportar essa energia a longas distâncias. Com o aumento dos comprimentos dos cabos condutores, a resistência elétrica também aumenta, dando-lhes a condição de consumidores de energia. Ou seja, antes a gente trabalhava como transformadores ideais. A partir do momento que você está usando os transformadores em linhas de transmissão, que as distâncias são muito grandes, eles começam a ter uma resistência alta e passam a ser um consumidor também da energia. Essa condição de consumidor faz com que a energia total produzida não seja transmitida ao seu destino final. Por isso que nós então aumentamos ainda mais a tensão para que essas perdas sejam cada vez mais diminuídas, tá? Ou seja, que a influência da resistência caia cada vez mais. Para você conseguir isso, né, você tem que elevar a tensão a uns graus a graus bem maiores, 64, 12 kV. Então, por isso que nas linhas de transmissão nós temos linhas de 64 kV, 12.000 kV, porque quanto maior a distância, maior a resistência dos cabos, pessoal. Tá, ok? Então, os cabos elétricos possuem resistência baixa. No entanto, se você esticar esse cabo por mais de 100 km, essa resistência baixa que você tem num cabo de 1 metro, ela vai se acumulando, tá? E aí com 100 km você vai ter uma resistência que um cabo de 1 metro é multiplicado por 100 km, tá? São o que? 100.000 metros. Então se você tem uma resistência baixa, vou tentar ver se dá para fixar. Se você tem um cabo aqui, ó, de A para B, que a resistência dele tenha, sei lá, 1 ohm, quando você estica esse cabo a 1.000 km, mantendo as mesmas propriedades, a 100 km você vai ver que essa resistência vai aumentar 100 km, né? Que 100 km é 100.000 metros, né? Aqui tem 1 metro, multiplicada pela resistência desse cabo, que é 1 ohm. Então qual vai ser a resistência final? 100.000 ohms, ou seja, aquele cabo que aparentemente tinha uma resistência baixa, se você utilizar ele mesmo sem usar transformador, sem nada, por 100.000 metros, a resistência dele vai também se acumulando e você vai ter no final um cabo de 100.000 ohms. Ou seja, as propriedades que você queria já não vai ser tão eficiente. Então o que você vai fazer? Você vai elevar a tensão para que essa resistência não atrapalhe na transmissão de energia. Ok? E aqui basicamente é como ele é visto, né? Não é muito fácil você encontrar esses tipos de transformadores. Em algumas subestações aqui em São Luís vocês conseguem ver, né? Esse tipo de transformador. Tá? Ele é bem complexo, tá? Não é simples como a gente viu, né? A construção do transformador. Ele possui vários tipos de conectores, tá? Isolantes. Então é um transformador mais complexo, tá? Ele é bem robusto. Então vimos transformador de força, agora a gente tem os transformadores de distribuição. Eles são responsáveis pela distribuição de energia ao consumidor final, tá? Como indústrias, comércios, hospitais e residências. Então o transformador de distribuição, pessoal, nada mais é do que esses transformadores que vocês conseguem ver, né, nos postes elétricos, né, em ruas, enfim, em bairros. Ele possui um porte menor que o transformador de força, porém eles são em grandes quantidades durante a rede de distribuição. Tá? São instalados após os transformadores de força e sua função é abaixar a tensão a um valor compatível. Tá? Então, tá aqui eles aqui, ó, transformador de distribuição. Eita. Só um momento, pessoal, vou só pegar aqui uma correspondência
Já volto aqui. Então, mas enfim, vocês estão vendo aqui que esses transformadores são os mais comuns aqui que vocês olhem no dia a dia, né? Só um momento. Opa, voltei pessoal, desculpem aí, tá? Hoje não tá. É um dia muito cheio hoje aqui. Bom, vamos finalizar essa aula aqui, pessoal. Peço desculpa aí, tá um pouco rápido. Mas é porque realmente a gente terminando essa aula, a gente vai pra. A gente tá um pouco atrasado no conteúdo, a gente tem que avançar pra parte predial, né? Então, eu tenho que mostrar pra vocês aqui os transformadores de distribuição, são os mais comuns, tá? E existem também os transformadores industriais, tá? Esses aqui, eles são ligados diretamente a cargas consumidoras, podem ser de pequeno porte, médio e grande,
podendo chegar a valores que normalmente você não tem nem na distribuição nem na transmissão, por exemplo, 500 kVA. Geralmente são usados em aplicações específicas em algumas indústrias, tá? No caso, você tem esses tipos aqui, né, que são pequenos, e tem também, essa parte eu não vou falar para vocês. Esse aqui também vocês já viram. Cadê? Bom, tá aqui, né? Os transformadores industriais, eles são caracterizados por possuírem, ó, grande porte, observem aqui, ó. Tá ok? Eles são bem grandes, né? E eles possuem algumas características, né? Que a gente vai... Parece um guindaste. Parece um guindaste. Pois é. Isso aqui a gente vai... É interessante vocês saberem também essa parte aqui, tá? Que é o que a gente vai ver agora, né? Que é a questão da proteção. Esses transformadores industriais e até alguns de transmissão, eles possuem um índice de proteção, tá? É bem parecido com o que a gente já viu em motores, tá? E é a parte física, no caso do transformador, que dá a proteção para ele. Geralmente, essa parte que vai proteger o transformador é uma parte isolada a óleo, tá? Que vão ser bobinas imersas em óleo mineral vegetal biodegradável, ok? A função desse óleo na proteção é apenas funcionar como isolante elétrico dos enrolamentos em relação à estrutura metálica, mas também manter a temperatura de suas bobinas em níveis estabelecidos pelas classes de isolamento. Como a gente já viu em motores, né, os transformadores também possuem classes de isolamento. Então, né, esse tipo de proteção, ele também parece muito com o que a gente já viu em motores, que é um índice chamado IP, que varia de 0 a 55, dependendo do local de instalação. Esse modelo depende de ar natural para sua refrigeração e essa característica limita a potência de alguns modelos. Enfim. No caso, observem aqui esse transformador, você vai ver em alguns deles, ó, uma parte onde vai ter o óleo. Esse óleo ele vai fluir para o transformador e vai deixar ele isolado termicamente, né? E vai resfriar ele também. Daí vem esse transformador gigante aqui, né? Como ele é grande, ele precisa de um reservatório de óleo grande também, ó. Então, esse reservatório ele vai estar disponibilizando óleo de acordo com a necessidade do transformador. Como é um transformador grande, tem muito óleo envolvido, né? E vai manter ele de acordo com o índice de proteção especificado pelo fabricante. E a tabela IP, né, pessoal, a gente já viu em motores, é muito parecido, ó. Ela é uma tabela que é o índice, na verdade ela é igual ao índice de proteção dos motores, tá? Ela tem dois algoritmos, que são o primeiro, algarismos, né? E o segundo, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. O primeiro, ele tem a ver com a questão dos elementos sólidos, que podem estar atrapalhando o funcionamento do transformador. E o segundo é com relação a elementos líquidos, né? Que podem também atrapalhar o transformador. No caso dos transformadores, o máximo que vocês vão achar é 55. IP55. No motor, vocês já viram que a gente tem motores submersos, né? Que são graus maiores de proteção. E aqui um exemplo, né? Que nem a gente fez com os motores. Em uma empresa, precisa-se de um transformador que resista a jatos de água e acúmulo de poeiras. Qual o grau de proteção recomendado? Bom, aí quando existem esse tipo de pergunta, você tem que ir aqui na tabela e também identificar, né, os algoritmos. O primeiro algoritmo é elementos sólidos. A poeira é um tipo de elemento sólido, tá? Então, é um particulado, né? Então, aqui na poeira, que é o primeiro algoritmo, vocês vão ver que ele quer que exista acúmulo de poeira no transformador. É como se o transformador estiver ao ar livre
e for acumulando poeira. Ele não quer que esse transformador se danifique por esse acúmulo de poeira. Aí você vem aqui na tabela, né, e verifica o algarismo que mais está de acordo com a especificação. Como a gente viu, os transformadores variam, no máximo ele tem um grau 5,5. Então você já exclui esse 6 e fica no 5, né? Então o grau mais alto que a gente tem aqui, ó, proteção contra o acúmulo de poeiras prejudiciais ao motor, né? Aqui é transformador, mas enfim, mesma coisa. Então a gente já tem o primeiro algoritmo, né? IP 5, e o segundo ele quer que resista a jatos de água. Aí é só verificar aqui na tabela novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver. A gente já viu que ele vai até 55 aqui no segundo também, ó. Então você já exclui, né, esses outros algoritmos aqui embaixo. E vai ficar então limitado ao algoritmo quinto. Então, o que a questão quer? Ele quer que ele seja protegido contra jatos de água. Então, nesse caso, é só ler aqui cada opção. A opção jatos de água é o 5, né? Então, você já tem aqui o seu segundo algoritmo e o primeiro algoritmo, né? Bom, aí é só colocar o segundo que falta aqui. Então, o grau de proteção para a questão é IP55. Tá, pessoal? Não tem muito mistério. É basicamente isso. Ok? Bom, pessoal, vocês têm dúvidas com relação a essa aula de hoje? Eu confesso, foi um pouco corrido, tá, pessoal? Mas é porque, como vocês já viram esse assunto, eu nem vou cobrar na prova também, tá? É só mesmo para cumprir a ementa da disciplina. O interesse agora é a gente passar para o próximo assunto, que é o assunto de prediais, né? Que a gente vai estar trabalhando com instalações prediais, né? Só que no desenvolvimento de sistemas para instalação predial. Então a gente vai ver os sistemas, né, que são usados hoje em dia de câmera, né, alarme, tudo isso a gente vai estar vendo, e também no final, né, alguns sistemas de automação residencial, tá bom? Então é isso, pessoal. Dúvidas? Nenhuma, professor. Então tá ok, né? Hoje eu vou estar postando a nota da avaliação dos senhores, tá? Até o fim do dia eu acho que já vai estar. E novamente, quem tiver algo a declarar, né, com relação às notas, é bom declarar logo, porque depois que eu enviar, fica difícil. Aí vocês vão ter que falar com a coordenadora pedagógica, né, para ela ver o que faz, tá? Então é isso, pessoal. Desejo um bom dia para os senhores e até amanhã na nossa